Capítulo 401 Cresça rapidamente. Alguns ovos de companheiro também caíram, então Zouen os alimentou com suas bestas companheiras. O Tyrant Behemoth finalmente começou a evoluir depois de comer os 2 ovos de companheiro de morcego venenoso. O pequeno Behemoth, que originalmente tinha apenas metade da altura de uma pessoa, cresceu seu pelo loucamente. Seus músculos incharam como balões e logo ele cresceu para quase 4 metros de altura. Os músculos em seu corpo eram como aço, cheios de poder explosivo. Tyrant Behemoth, lendário, evoluível. Providência de vida, força extrema. Força, 21. Velocidade, 21. Constituição, 21. Energia primordial, 21. Habilidade de talento, devorador de montanhas. Forma de companheiro, luva de boxe. Zouen o alimentava há algum tempo, com muitos ovos de companheiro épicos na mistura. Demorou muito para que o Tyrant Behemoth avançasse para o estágio lendário, então ele não tinha ideia de quando ele avançaria para o estágio épico. No entanto, o Tyrant Behemoth era realmente feroz. Tinha quase 4 metros de altura quando estava apenas no estágio lendário. Se avançasse para o estágio mítico, poderia realmente devorar uma montanha. Seria inimaginavelmente enorme. Pequeno Behemoth, cresça rápido. Não espero que você avance para o estágio mítico. Apresse-se e avance para o estágio épico. Seja um lutador feliz por mim. Zouen realmente não queria que o Tyrant Behemoth avançasse para o estágio mítico. As 6 famílias de heróis tinham muitos recursos, no entanto, era difícil para eles nutrir bestas companheiras míticas, então seria ainda mais difícil para ele. Se não fosse pelas masmorras do jogo que permitiam que eles lutassem por recursos, Zouen provavelmente não teria condições de criar uma besta companheira mítica. Zeng Tianlun estava de mau humor recentemente. Ele imaginou que conseguiria se aproximar das garotas do clube Huaiyang depois que se juntasse a Sully. Dessa forma, ele poderia dar em cima das outras beldades. Com sua origem familiar e posição como vice-presidente do conselho estudantil, não parecia difícil. No entanto, para sua surpresa, aquelas alunas do clube Huaiyang não participavam de atividades com o conselho estudantil e, em vez disso, saíam regularmente com as pessoas do clube Xuanwen. Embora a família de Zeng Tianlun tivesse algumas conexões, ele era naturalmente muito mais inferior a Li Xuan. Ele não ousou fazer nada sobre o clube Xuanwen. Ele originalmente queria convidar o Eiji para ajudá-lo a lidar com o clube Xuanwen, mas o Eiji rejeitou repetidamente a noção. Nada aconteceu. Isso deixou Zeng Tianlun ainda mais deprimido. Depois de deixar o campus, Zeng Tianlun estava indo para casa. Quando ele caminhou até um pequeno beco, ele viu um homem de meia idade, de rosto pálido e com uma aparência doentia caminhando. Quando Zeng Tianlun viu que o homem estava olhando para ele, ele não pôde deixar de se sentir irritado. Ele olhou de volta e quis perguntar o que ele estava olhando. No entanto, no momento em que seus olhos encontraram o olhar do homem de meia idade, ele ficou paralisado no local. Ele sentiu como se houvesse uma bola de névoa nos olhos do homem de meia idade que o estava atraindo. Ele não pôde deixar de olhar para aqueles olhos, incapaz de pensar em mais nada. Jaque continuou olhando para Zeng Tianlun e caminhou lentamente na frente dele. Então, ele estendeu a mão e cuidadosamente puxou uma mecha de cabelo da cabeça de Zeng Tianlun. Zeng Tianlun acordou assustado com a dor. Mesmo que ele não soubesse por que estava repentinamente confuso, ele sentiu uma sensação de medo quando olhou para o homem de meia idade. Ele não pôde deixar de recuar e perguntar: o que você está tentando fazer? Jaque ignorou Zeng Tianlun e beliscou a mecha de cabelo com os dedos antes de pegar uma boneca do tamanho da palma da mão. A boneca parecia um palhaço. Jaque prendeu o cabelo de Zeng Tianlun na cabeça da boneca palhaço. A mecha macia de cabelo pareceu se transformar em uma agulha de aço em suas mãos, ela rapidamente afundou no corpo da boneca palhaço. Naquele momento, Jaque olhou para Zeng Tianlun com um sorriso estranho e arrepiante.
Ele franziu os lábios ligeiramente roxos e disse: tenho algo em que preciso da sua ajuda. Há um aluno chamado Zhou Wen na sua escola. Ajude-me a pegar uma mecha de cabelo ou unhas dele. Você é louco? Por que eu faria essas coisas por você? Zeng Tianlun não sabia o porquê, mas o medo em seu coração se intensificou enquanto ele falava. Ele continuou recuando, e se não fosse por suas pernas ficarem moles, ele já teria se virado e escapado. Jaque não disse nada a Zeng Tianlun. Ele olhou para um cachorro vira-lata que estava vasculhando uma lata de lixo. Ele estendeu a mão no ar, puxou o pelo do cachorro vira-lata e o chupou até os dedos. Sob a dor, o cão vira-lata latiu para Jaque, mas Jaque apenas olhou para ele antes que o cão vira-lata se virasse instantaneamente e saísse correndo com o rabo entre as pernas. Ele nem ousou latir novamente. Jaque pegou outro boneco de palhaço, inseriu o pelo de cachorro na cabeça do boneco de palhaço e cravou uma cena inesquecível na mente de Zeng Tianlun. Os olhos de Jaque ficaram assustadoramente brilhantes enquanto ele olhava fixamente para o boneco de palhaço em sua mão. Ele tinha um sorriso assustador no rosto, como se fosse um palhaço sorrindo. Aquele rosto pálido parecia o rosto branco depois que um palhaço coloca maquiagem de palhaço. No segundo seguinte, Jaque exerceu alguma força para arrancar o braço do boneco de palhaço. Ao mesmo tempo, o cão vira-lata soltou um grito trágico enquanto sangue fresco jorrava. Uma de suas patas dianteiras parecia ter sido arrancada por uma mão invisível. Jaque puxou o boneco em sua mão ainda mais loucamente. Rapidamente, os membros restantes da boneca foram arrancados. Da mesma forma, o cão de rua perdeu seus membros enquanto o sangue espirrava por toda parte. Sob o olhar horrorizado de Zeng Tianlun, Jaque arrancou a cabeça do boneco palhaço. Quando Zeng Tianlun viu o cão vira-lata sendo decapitado na sua frente, ele desmoronou mentalmente. Ele gritou e se virou para correr. Seu cabelo também está aqui. As palavras suaves de Jaque fizeram Zeng Tianlun, que estava extremamente aterrorizado, parar de correr. Ele ficou ali como uma estátua de pedra, sem se mover. Vou te dar 2 dias. Quero ver o cabelo ou as unhas de Zhou Wen, caso contrário, você será como aquele cão vira-lata. Enquanto Jaque falava, ele estendeu a mão e acariciou a cabeça do boneco palhaço. Zeng Tianlun imediatamente sentiu seu couro cabeludo ficar dormente como se uma mão enorme e invisível estivesse acariciando sua cabeça. Seu corpo tremeu e ele caiu no chão, suas calças encharcadas. Jaque franziu a testa, aparentemente não querendo olhar para Zeng Tianlun novamente. Cobrindo o nariz, ele se virou e saiu lentamente do beco. Ao mesmo tempo, Zeng Tianlun ouviu a voz rouca de Jaque. Lembre-se, você só tem 2 dias. Como vou te encontrar depois que eu conseguir? Embora Zeng Tianlun estivesse extremamente assustado, seu desejo de viver o obrigou a perguntar com a voz trêmula. Depois que você conseguir, eu naturalmente aparecerei ao seu lado. Se você viver ou morrer está em suas mãos. Enquanto Jaque falava, ele se virou e saiu do beco. Zeng Tianlun se levantou e secretamente perseguiu o beco, apenas para descobrir que não havia ninguém nas ruas. Não havia sinal do homem de meia-idade. Zeng Tianlun teria pensado que tinha acabado de ter um pesadelo se não fosse pelas manchas de sangue no chão e pelo cadáver do cachorro vira-lata. Fim do capítulo. Capítulo 402 Composição da sorte. Além de comer na cafeteria e levar o café da manhã para Wang Lu, Zhou Wen mal saía de casa. Com o filhote de tigre, a eficiência da moagem aumentou significativamente. Os cristais dimensionais e as bestas companheiras que caíram melhoraram significativamente, seja em termos de quantidade ou qualidade. Mais 5 sorte realmente mostra uma melhora óbvia. Se eu tiver mais alguns pontos, a taxa de queda não dobraria. Zhou Wen pensou em onde conseguir outro animal de estimação que adicionasse sorte. Devido à providência de vida do bebê tigre sortudo ser única, mesmo que ele tivesse mais um filhote de tigre, a sorte não se acumularia. Portanto, era inútil mesmo que Zhou Wen fosse para a caverna Binyang para moer pelo filhote de tigre novamente.
Espere um minuto. A providência de vida do bebê tigre sortudo não pode ser acumulada, mas pode ser sintetizada. Quando duas bestas companheiras diferentes se combinam, elas podem produzir uma providência de vida diferente. Assim como quando eu fundi a formiga voadora de asas prateadas e o filhote de aranha celeste, o rei das baixas altitudes se tornou o rei do céu. Se eu fundisse o filhote de tigre com outro gato ou cachorro, eu seria capaz de transformá-lo em um gato da sorte ou algo assim. Seria acumulável? Zhou Wen estava considerando a viabilidade desse assunto. Se ele realmente pudesse sintetizar um como esse, ele poderia sintetizar completamente a providência da vida do tipo sorte com outra poderosa besta companheira. Isso lhe daria um bônus de sorte e uma poderosa habilidade de combate. Zhou Wen estava apenas pensando nisso. Ele não podia deixar o avatar cor de sangue morrer, nem poderia atualizar as masmorras. Todos os seus pensamentos eram pensamentos vazios, tornando impossível para ele farmar o filhote de tigre. Como ele não havia atualizado a masmorra, Zhou Wen quase havia eliminado todos os monstros que ele conseguia matar nos últimos dias. Ele estava prestes a chegar a um ponto de não ter monstros para matar. Esta foi a primeira vez que ele encontrou tal situação desde que obteve o telefone misterioso. Embora também houvesse masmorras de instância nas quais ele nunca tinha estado antes, como o Monte Laojun, Zhou Wen não ousou visitá-las, pois tinha medo de que o avatar cor de sangue morresse lá dentro. Felizmente, Zhou Wen tinha muitos livros para ler, então não era que ele não tivesse nada para fazer. Ele estava absorto em um oceano de conhecimento todos os dias. Zeng Tianlun sentiu vontade de chorar. Ele originalmente acreditava que usando seu relacionamento como um colega de escola, não seria difícil conseguir um fio de cabelo de Zhou Wen. No começo, ele procurou os membros do clube Xuan que eram mais próximos de Zhou Wen. Ele alegou que o conselho estudantil queria sediar uma atividade conjunta com eles, esperando que Li Xuan e Zhou Wen pudessem participar. Ele era responsável por todas as despesas. Para isso, ele gastou uma grande quantia para obter alguns passes especiais de zonas dimensionais. O que eu faço? O que eu faço? Zeng Tianlun estava extremamente ansioso. Faltava menos de um dia. Ele tinha que obter o cabelo de Zhou Wen o mais rápido possível. Ele não ousou imaginar o resultado do fracasso e não ousou se lembrar do estado trágico do cão de rua. Zeng Tianlun pensou em muitos métodos, mas eles eram inviáveis. Finalmente, ele não teve escolha a não ser encontrar Zhou Wen sozinho. Ele tinha que obter uma mecha de cabelo de Zhou Wen não importava o que acontecesse. Zhou Wen estava lendo um livro perto da sacada no segundo andar. A luz do sol brilhava sobre ele, fazendo-o se sentir aquecido e confortável. Enquanto ele usava o brinco Trufe Listener em sua forma companheira o tempo todo, Zhou Wen ouviu a aproximação de Zeng Tianlun antes mesmo de chegar à entrada do quintal. Por que ele está aqui? Zhou Wen ficou confuso. Zeng Tianlun estava claramente caminhando em direção ao seu prédio e estava prestes a chegar à entrada do seu quintal. Eu tenho que pegar o cabelo dele. Eu tenho que pegar. Zhou Wen ouviu atentamente e ouviu Zeng Tianlun murmurando para si mesmo. Era tão baixo que pessoas comuns talvez não conseguissem ouvir, mesmo se estivessem ao lado dele. No entanto, a audição do ouvinte da verdade era muito boa. Zhou Wen o ouviu claramente. De quem ele quer o cabelo? O meu. Para que ele quer meu cabelo? Zhou Wen imediatamente fez algumas conexões ruins. Havia muitas forças dimensionais mágicas na liga. A lenda dizia que algumas pessoas no Distrito Oeste tinham habilidades de energia primordial do tipo maldição que lhes permitiam amaldiçoar uma pessoa até a morte remotamente por meio de meios como o cabelo e as unhas de uma pessoa. Havia muitas habilidades semelhantes no Distrito Leste, e elas eram ainda mais exageradas. Não havia necessidade de nenhum contato físico. Apenas saber a hora em que alguém nasceu era o suficiente para tirar sua vida, mesmo de uma grande distância. Zhou Wen atualmente não tinha muito conhecimento sobre tais habilidades de energia primordial.
Em uma batalha real, seja um humano épico ou uma besta companheira, ele tinha o poder de lutar. Em vez disso, ele tinha medo de poderes aos quais ele poderia sucumbir sem nem mesmo ver. Contra tais poderes, mesmo que ele tivesse os poderes aniquiladores, não seria de nenhuma utilidade considerando como ele não conseguia encontrar ou atingir seu alvo. Por exemplo, muitos especialistas épicos poderosos morreram sem nem mesmo ver uma criatura dimensional enquanto exploravam zonas dimensionais. Não era que eles não fossem fortes o suficiente, mas que sua resistência contra a força desconhecida era muito fraca. Eles não eram nada além de rudes que eram incapazes de usar sua força. Claro, havia rudes que tiveram sucesso. A lenda dizia que o herói da família Xia havia cultivado a arte divina invencível Konati no passado, alcançando um estado invulnerável. Não importava o quão maligno fosse o poder, nada poderia matá-lo. Ele era um exemplo clássico de ser capaz de ser uma vareta que poderia atacar direto para frente. No entanto, ele não terminou bem quando entrou em uma zona dimensional. Portanto, Zhou Wen sempre acreditou firmemente que conhecer o inimigo era a chave para vencer todas as batalhas. Era melhor não correr riscos, afinal, ele só tinha uma vida. Enquanto Zhou Wen pensava sobre isso, Zheng Tianlun já havia tocado a campainha. Parece que as pessoas do Bureau chegaram. Zhou Wen adivinhou o que estava acontecendo. Depois de pensar um pouco, ele desceu e abriu a porta. Ele queria descobrir com Zheng Tianlun sobre a pessoa que o Bureau havia enviado. Zheng Tianlun, por que você está me procurando? Zhou Wen perguntou a Zheng Tianlun que estava do lado de fora. Tenho um assunto importante para discutir com você. Posso entrar? Zheng Tianlun perguntou cuidadosamente. Entre. Zhou Wen manteve um alerta máximo o tempo todo. Ele não chegou muito perto de Zheng Tianlun, mantendo uma certa distância. Para sua surpresa, Zheng Tianlun bateu a porta depois de entrar e caiu de joelhos. Zhou Wen, por favor, me salve. Se você não me salvar, eu morro. O que você está fazendo? Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Zheng Tianlun disse, anteontem à noite, pedi licença e fui para casa. No caminho, esbarrei em um estranho homem de meia idade. Zheng Tianlun contou o que aconteceu naquela noite. Não importa o que ele pensasse sobre isso, ele sabia que era impossível obter o cabelo de Zhou Wen à força. Ele sabia que Zhou Wen era da família Han, então ele não podia se dar ao luxo de ofendê-lo, nem poderia usar a força. Zhou Wen, eu estou implorando, me salve. Eu realmente não quero morrer. Zheng Tianlun se curvou enquanto falava. Zhou Wen estendeu a mão para parar Zheng Tianlun. Embora ele não tivesse uma boa impressão de Zheng Tianlun, ele também não tinha nenhuma rixa com ele. Ele se sentiu desconfortável ao ouvir a súplica. No entanto, assim que sua mão tocou a mão de Zheng Tianlun, a carne e os ossos de Zheng Tianlun explodiram e seus braços se transformaram em uma névoa sangrenta. Fim do capítulo. Capítulo 403 Batalhando Jaque. Os dois nunca esperaram tal reviravolta. Não importa o quão rápido Zhou Wen recuasse, sua mão foi rapidamente manchada pela névoa de sangue quando Zheng Tianlun caiu no chão e gritou. Em uma floresta nos subúrbios, Jaque revelou um sorriso zombeteiro. Como ele poderia colocar suas esperanças nos outros? Ele fez Zheng Tianlun acreditar firmemente que precisava do cabelo de Zhou Wen. Só então Zheng Tianlun seria capaz de enganar Zhou Wen porque até o próprio Zheng Tianlun acreditava que era real. Outros não seriam capazes de ver através das falhas. Velho amigo, já faz um tempo que não fazemos exercícios. É hora de sair e fazer exercícios. Enquanto Jaque falava, uma aura sanguínea nele surgiu e se condensou em uma Life Soul de palhaço cor de sangue. A Life Soul de palhaço cor de sangue veio na frente de Jaque. Jaque puxou a mecha de cabelo de Zheng Tianlun do fantoche e deu para a Life Soul de palhaço. O palhaço Life Soul estendeu a mão para agarrar o cabelo, e ele imediatamente queimou com uma chama cor de sangue e rapidamente queimou até virar cinzas. Transformou-se em um raio sanguíneo que se fundiu ao corpo do palhaço.
Usando seu sangue como meio, usarei a alma como guia. Blood Hexclaw, use sua força para fazer aquelas pessoas ignorantes tremerem de tristeza mais uma vez. Jaque olhou animadamente para o Blood Hexclaw e rosnou. Um brilho sanguíneo brilhou nos olhos do Blood Hexclaw enquanto uma chama demoníaca cor de sangue subia sobre seu corpo. Em seu dormitório, Zhou Wen olhou para o sangue em sua mão e tentou sacudi-lo, mas já era tarde demais. Ele sentiu suas orelhas esquentarem antes que uma força entrasse em seu corpo pela palma da mão e se espalhasse por todo o seu corpo. Grandes quantidades de energia primordial surgiram em seu corpo. Era enorme, quase comparável ao raio que ele havia sofrido na gruta do Portão do Dragão. Zhou Wen imediatamente percebeu que a alma de vida de nulificação maligna do ouvinte da verdade havia feito efeito, resolvendo o estranho poder do agressor. Eu ainda era muito descuidado. Zhou Wen refletiu sobre suas falhas, mas depois de pensar um pouco, percebeu que estava enfrentando alguém empenhado em pegá-lo. Não importa o quão preparado ele estivesse, era inevitável que ele perdesse certas coisas. A melhor maneira era eliminar o inimigo primeiro para realmente se sentir livre de preocupações. Mas agora, ele nem sabia onde seu oponente estava. Quando olhou para Zheng Tianlun, que tinha os braços dilacerados, Zhou Wen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era Zheng Tianlun dessa vez, alguém com quem ele não se importava muito. Mas e se a próxima pessoa fosse Li Xuan, Wang Lu ou o resto? Ele ainda poderia permanecer tão indiferente. Zhou Wen ligou para o número de emergência da escola e chamou um médico para cuidar de Zheng Tianlun. Jaque olhou para o palhaço Rex de sangue na frente dele. Vendo a luz sanguínea em seus olhos brilhar com maior intensidade, ele acreditou que o poder do Rex de sangue estava no controle de Zhou Wen. Ele ordenou, traga-o aqui. De repente, o brinco do ouvinte da verdade pareceu ser puxado por algo enquanto flutuava e apontava em uma direção. O coração de Zhou Wen se agitou enquanto ele caminhava para fora. No momento em que abriu a porta, viu Anjing e Wang Lu parados do lado de fora, prestes a bater na porta. Os gritos de Zheng Tianlun os alertaram, e foi por isso que eles vieram dar uma olhada. Ajude-me a cuidar dele. Não o deixe morrer. Tenho que fazer uma viagem. Zhou Wen apontou para Zheng Tianlun que estava gritando lá dentro antes de sair. Ele não tinha pena de Zheng Tianlun, mas se Zheng Tianlun realmente morresse em seu dormitório, ele provavelmente teria dificuldade em se explicar. Sem nenhuma evidência, a faculdade só acreditaria que ele havia matado Zheng Tianlun. Independentemente das expressões de Anjing e Wang Lu, Zhou Wen foi direto para a direção que o brinco havia apontado. Depois de sair da escola, Zhou Wen foi para o oeste de acordo com o brinco. Logo, ele deixou a cidade e entrou nos subúrbios. Uma floresta apareceu na frente de Zhou Wen, e o calor do brinco do ouvinte da verdade ficou mais forte. Isso fez Zhou Wen perceber que estava se aproximando de seu alvo. Depois de diminuir a velocidade, Zhou Wen entrou cuidadosamente na floresta. A audição do brinco do ouvinte da verdade foi colocada em seu melhor uso. Tudo dentro de 100 metros ao redor dele projetou em uma imagem em sua mente graças à sua audição. Pouco depois de entrar na floresta, a habilidade do brinco do ouvinte da verdade permitiu que ele visse um homem parado na floresta. Na frente dele flutuava uma alma da vida cor de sangue, parecida com um palhaço. Assim como Zheng Tianlun havia dito, o homem estava vestindo uma camisa e terno com um chapéu único na cabeça. Ele tinha uma aparência caucasiana padrão com olhos azuis e características faciais esculpidas. Seu cabelo era de uma rara cor prateada. Sua pele era branca para começar, e com ele parecendo um pouco pálido, parecia que não havia sangue nele. Era como se seu rosto tivesse sido limpo com pó branco. Quando Zhou Wen sentiu Jaque também sentiu algo. Ele franziu a testa e olhou na direção de Zhou Wen. Ao mesmo tempo, surpresa brilhou em seus olhos. O Bureau só te enviou aqui. Zhou Wen agarrou a lâmina de bambu firmemente enquanto caminhava em direção a Jaque.
Ao mesmo tempo, ele usou a habilidade do ouvinte da verdade para varrer constantemente seus arredores para se certificar de que não houvesse emboscadas. Você é realmente imune ao controle do feitiço de sangue. Além disso, você foi capaz de me encontrar. Interessante. Jack olhou para Zhou Wen enquanto o avaliava. Seus olhos brilhavam como se ele estivesse olhando para algum brinquedo interessante. Você não vai achar isso interessante tão cedo. Zhou Wen já havia confirmado que não havia emboscadas ao seu redor. Ele desembainhou sua lâmina de bambu instantaneamente e apareceu na frente de Jack instantaneamente como se tivesse se teletransportado. Com o transcendente Flying Immortal, ele cortou o corpo de Jack com uma velocidade incomparável. Jack claramente não esperava que Zhou Wen fosse tão rápido. Tal força era completamente diferente da informação que Shen Yushi lhe dera. Ele não era um estudante comum no estágio lendário. Estar no estágio épico em uma idade tão jovem. O olhar de Jack congelou ligeiramente. O sabre de Zhou Wen era simplesmente rápido demais. Claramente, Jack era mais fraco quando se tratava de combate. Talvez devido à sua longa prisão e ele não ter se recuperado totalmente, ele não conseguiu se esquivar a tempo. O gás preto em sua mão atingiu a lâmina de bambu, mas o gás preto foi diretamente cortado pela lâmina de bambu. A palma de Jack foi cortada. A lâmina de bambu não parou e cortou direto no corpo de Jack. Com um som de rasgo, Zhou Wen percebeu que a lâmina de bambu havia apenas cortado a jaqueta de Jack. Ele se foi. Tudo o que restou foi a mão ligeiramente trêmula no chão. Zhou Wen examinou seus arredores e empurrou o brinco ouvinte da verdade até seus limites. Ele refletiu tudo ao seu redor em sua mente, mas ele não viu nenhum vestígio de Jack. Assim que Zhou Wen estava procurando por Jack, ele de repente sentiu que algo estava errado. Uma formiga havia rastejado a seus pés. Havia muitas formigas na floresta, mas esta formiga era um tanto estranha. Na verdade, ela havia rastejado bem na frente dos pés de Zhou Wen. Oh! Coração de Zhou Wen se agitou enquanto ele recuava rapidamente. O pequeno corpo da formiga explodiu como uma bomba, explodindo o solo e as árvores próximas, formando uma enorme cratera com mais de 2 metros de diâmetro. Fim do capítulo. Capítulo 404 Impasse. Zhou Wen voou para trás e tocou uma folha que explodiu como uma granada. Felizmente, ele estava usando a armadura Mutated Stone Shi. Ele avançou no instante em que a folha explodiu usando Ghost Steps, sofrendo danos mínimos da explosão. Mesmo assim, a armadura Mutated Stone Shi ficou escurecida pela explosão. Zhou Wen ficou um tanto surpreso. A habilidade dessa pessoa era tão bizarra que ele poderia realmente transformar uma formiga e uma folha em suas armas. Era impossível se proteger. A floresta inteira estava cheia de insetos, folhas e vegetação. Zhou Wen não sabia quais insetos ou folhas se tornariam uma bomba. Até a grama no chão poderia se tornar uma mina terrestre. O corpo de Zhou Wen ficou no ar. Ele usou a audição do Truth Listener e seus olhos para procurar Jack. Se ele não pudesse encontrá-lo, nenhuma quantidade de força seria útil. No entanto, Zhou Wen não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Jack dentro do alcance de seus sentidos. A floresta inteira só tinha os sons farfalhantes das folhas quando o vento soprava e o quiuriar dos insetos. Zhou Wen pairou no ar, usando a habilidade de voar Godfand para evitar tocar em qualquer coisa. Então, ele se moveu lentamente no ar, em busca dos possíveis esconderijos de Jack. Quando insetos, pássaros ou folhas se aproximavam dele, ele os cortava preventivamente. No entanto, não houve mais explosões. Zhou Wen sentiu que Jack ainda estava lá. Ele não tinha ido embora. A atmosfera na floresta parecia muito estranha. Boom! Zhou Wen de repente ouviu uma explosão. No entanto, a explosão não aconteceu de seu corpo. Em vez disso, aconteceu acima de uma grande árvore próxima. Um inseto explodiu da copa de uma árvore, espalhando as folhas e galhos por toda parte. Até mesmo uma colmeia de vespas que estava aninhada na árvore voou para fora.
Zhou Wen olhou para as folhas e vespas que enchiam o céu como se estivesse assistindo a uma enxurrada de bombas. Ele só tinha um pensamento em mente, ele absolutamente não podia deixá-los tocá-lo. Com Ghost Steps e Dragon Gate Flying Immortal Skill, a figura de Zhou Wen brilhou rapidamente. As folhas e vespas que enchiam o céu não conseguiram tocá-lo. Bum, 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 bum. Várias árvores foram destruídas enquanto o céu se enchia de folhas e bichos. Zhou Wen continuou voando enquanto seu corpo se contorcia e virava, passando pelas folhas como um fantasma. Ele não tocou nas folhas, mas as folhas próximas explodiram automaticamente como se a floresta inteira tivesse se transformado em um depósito de explosivos. Qualquer coisa que se aproximasse de Zhou Wen poderia explodir. Zhou Wen foi pego de surpresa. Tudo o que ele podia fazer era sair correndo da floresta e aparecer no céu acima. Ele olhou para a floresta de cima e observou tudo o que estava acontecendo. Oh, poder do ouvinte da verdade já havia apresentado tudo o que estava acontecendo na floresta para seu cérebro. Nenhuma atividade poderia escapar de seus ouvidos. Este era o oponente mais aterrorizante do mesmo nível que Zhou Wen já havia encontrado desde que começou a cultivar. Embora ele já tivesse lutado contra outros antes, os mais fortes eram os Mutated Stone Shimei. Não importa o quão poderosos eles fossem, eles não eram tão diabólicos e aterrorizantes quanto essa pessoa. Anteriormente, embora Yan Zhen também fosse diabólico e aterrorizante, ele não era bom em combate. Ele era mais como um cientista louco, mas essa pessoa era como uma máquina de matar. Embora sua habilidade de combate não fosse muito forte, suas habilidades e meios permitiam que ele matasse alguém sem fazer o trabalho sujo. Zhou Wen se movia para frente e para trás no ar enquanto varria as árvores próximas várias vezes, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Jaque. Aquele bastardo Shen Yushi. Essa é sua ideia de um aluno comum. Jaque também amaldiçoou interiormente. Antes de ser preso, ele tinha visto muitos especialistas. Apenas um punhado era tão aterrorizante quanto Zhou Wen. Ele realmente não conseguia acreditar que Zhou Wen era apenas um aluno. Jaque não ousou se mover. Embora ele já tivesse feito uso de feitiçaria para se disfarçar como parte da floresta, ele podia sentir que mostrar qualquer sinal de anormalidade seria detectado pelo Zhou Wen aéreo. Ele não sabia como Zhou Wen fez isso, mas sabia que estava usando um método para escanear constantemente a situação da floresta. Ele já havia sentido algo semelhante a uma visão varrê-lo várias vezes. Jaque fechou os olhos, não querendo deixar seu olhar atrair a atenção de Zhou Wen. No entanto, seu coração estava queimando de zelo. Ele amava matar pessoas. Quanto mais poderoso alguém era, mais animado ele ficava. Naquele momento, seu sangue estava prestes a ferver. Ele ansiava por matar Zhou Wen imediatamente para satisfazer seus desejos internos. Quanto à ordem de Shen Yushi para trazer Zhou Wen de volta vivo, Jaque havia se esquecido completamente disso. Ele era como uma cobra venenosa que estava procurando uma oportunidade. Uma vez que a presa mostrasse fraqueza, ele daria o golpe mais letal. Eu não acredito que você pode continuar voando no ar. Jaque esperou pacientemente pela oportunidade. Um deles estava no ar enquanto o outro estava na floresta. Eles estavam em um impasse. Zhou Wen não conseguia encontrar o esconderijo de Jaque, e não era conveniente para ele atacar a floresta. Isso só daria uma chance a Jaque. Com o passar do tempo, Jaque percebeu que Zhou Wen não mostrava nenhum sinal de descer, apesar de flutuar no ar. Seu desejo de matar Zhou Wen se intensificou. Meio-dia se passou e o céu escureceu gradualmente. Aqui está minha chance. Enquanto sentia o céu escurecer, Jaque sabia que sua chance estava aqui. A noite era seu lar. Embora não conseguisse encontrar a localização de Jaque, Zhou Wen continuou esperando pacientemente. Ele estava esperando Jaque atacar. Enquanto ele fizesse um movimento, era impossível para ele se esconder perfeitamente. Isso lhe dava uma chance de encontrar seu verdadeiro corpo. Zhou Wen realmente não queria deixar uma figura tão aterrorizante escapar.
Caso contrário, ele não sabia quem seria a próxima vítima. Quando o sol se pôs e a lua silenciosamente rastejou para cima, Zhou Wen continuou flutuando no ar, esperando Jaque revelar uma abertura. De repente, Zhou Wen sentiu uma anormalidade na floresta. Uma cobra estava rapidamente correndo sob as folhas. Era normal que cobras se movessem na grama, mas Zhou Wen percebeu que algo estava errado com a cobra. Parecia ter um objetivo claro, estava indo para o fundo da floresta. Zhou Wen convocou sua espada Overlord e cortou. O feixe da espada instantaneamente rasgou a floresta e cortou uma árvore. Ao mesmo tempo, ele dividiu a cobra em duas. Bum! A cobra explodiu, criando um enorme poço nas proximidades. Mas do outro lado, o corpo de Jaque emergiu de uma caverna feita de raiz de árvore que era do tamanho de um punho. Ele correu para a floresta como uma sombra negra. No entanto, a direção em que ele se dirigiu não era direcionada ao Zhou Wen aéreo, nem era nas profundezas da floresta. Zhou Wen rapidamente o perseguiu, mas viu Jaque parar e revelar seus dentes brancos como a neve. Ele deu a Zhou Wen um sorriso sinistro. Fim do capítulo. Capítulo 405. Não poderia ser ele. Enquanto sorria sinistramente para Zhou Wen, Jaque jogou uma adaga cor de sangue. No entanto, a adaga não foi jogada em Zhou Wen, mas no chão. Zhou Wen imediatamente sentiu que algo estava errado. Ele viu a adaga cor de sangue voar e imediatamente percebeu o problema. Sua sombra, Jaque não estava atacando ele, mas sua sombra que havia sido projetada pelo luar. Era tarde demais para se esquivar. Ele não teve tempo para pensar mais. A primeira reação de Zhou Wen foi invocar sua alma de vida soberana antiga inversa. No momento em que a alma de vida soberana antiga inversa foi invocada, a adaga cor de sangue havia pregado a sombra de Zhou Wen. No entanto, devido ao aparecimento da alma de vida solar humanoide do soberano antigo inverso, os fortes raios de luz espalharam sua sombra. A maioria das sombras foi redirecionada em outra direção. A sombra lançada pela lua era quase invisivelmente tênue. Seu coração palpitou levemente, mas ele não sentiu nenhum dano. Como um fantasma, Zhou Wen apareceu na frente de Jaque e cortou sua espada Overlord e lâmina de bambu nele. Jaque se abaixou, fazendo com que a espada Overlord errasse. No entanto, a lâmina de bambu cortou sua cintura. Infelizmente, tudo o que foi cortado foram as roupas de Jaque. Ele não estava em lugar nenhum. Bum, 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 bum. As roupas de Jaque explodiram na frente de Zhou Wen, forçando-o a recuar rapidamente. Ele recuou para o ar mais uma vez e voltou para sua providência da vida Godfand. A atmosfera ficou tensa novamente. Ambos sabiam que haviam encontrado um oponente terrível. Eles esperaram um pelo outro para fazer o primeiro movimento, esperando o momento em que a outra parte revelasse uma falha. Zhou Wen não estava com pressa. Ele não acreditava que a outra parte pudesse continuar se escondendo sem comer ou beber. Ele voou no ar e pegou um pedaço aleatório de panqueca e uma lata de Coca-Cola do Chaos Bead. Ele até trouxe um pouco de cebolinha para acompanhar a panqueca. Ele comeu enquanto monitorava a situação na floresta. Aquele punk é uma figura e tanto. Ele é tão sem gosto. Isso é mesmo chamado de comida. Jaque não suportava as preferências alimentares de Zhou Wen, mas não conseguia evitar sentir fome. A fragrância de vinho tinto e carne assada surgiu em sua mente. Jaque engoliu sua saliva e se forçou a parar de pensar. Assim, ele continuou o impasse com Zhou Wen enquanto silenciosamente buscava uma oportunidade. Não era viável usar a feitiçaria das sombras lunares para controlar Zhou Wen, então Jaque teve que pensar em outras soluções. Enquanto Jaque suportava as dificuldades abaixo, Zhou Wen comeu até se fartar no céu. No começo, ele só encheu seu estômago. Mais tarde, ele pegou uma cabeça de pato embalada a vácuo e cerveja e sentou-se no ar, fazendo um banquete. Oh, gosto desse punk, é terrível, é isso que um humano come. Jaque desejou poder jogar a comida que Zhou Wen estava comendo em uma lata de lixo, mas se conteve.
Ele estava bem ciente da proeza do feixe de espada de Zhou Wen. Embora fosse um pouco deficiente em comparação com alguns especialistas em espadas que ele conhecia, seu feixe de espada tinha alguns atributos especiais. Tinha que ser extraordinário, considerando como ele poderia cortar sua mão. Depois que Zhou Wen se fartou, ele disse à floresta: "Você não será capaz de escapar, não importa o que aconteça. Por que você não sai e conversa? Se você puder fornecer informações suficientes que me satisfaçam, eu posso poupar sua vida." Jaque continuou espreitando e ignorou Zhou Wen como se não o tivesse ouvido. "Sua habilidade é tão extraordinária que acredito que você tem algum status no departamento. Por que arriscar sua vida?" Zhou Wen continuou sondando. No entanto, ninguém lhe respondeu. De repente, Zhou Wen percebeu que alguém estava se aproximando da floresta. A pessoa estava montando um lobo cinza com uma velocidade surpreendente enquanto se aproximava rapidamente da floresta. Zhou Wen deu uma olhada cuidadosa e percebeu que era An Sheng. "Ah Sheng, não entre na floresta." Zhou Wen gritou para o distante An Sheng do ar, mas já era tarde demais. O lobo cinza em que An Sheng estava sentado era muito rápido quando correu para a floresta. Bum! Bum! Zhou Wen imediatamente viu uma explosão na floresta, enquanto as folhas explodiam como uma bomba. As árvores explodidas estalaram e a lama voou. Foi uma bagunça. Zhou Wen estava preocupado quando viu a Sheng sair correndo da poeira. Além de suas roupas estarem um pouco esfarrapadas e parecerem bastante arrependidas, ele não parecia ferido. Feitiçaria. Explosão de vida. Quem poderia ser do Distrito Oeste? A Sheng olhou para a floresta e perguntou. Ninguém respondeu. A floresta ainda estava em silêncio, com apenas algumas criaturas fugindo para salvar suas vidas. Não vendo ninguém responder, An Sheng olhou para Zhou Wen e perguntou: "Jovem mestre Wen, você está bem?" "Estou bem." "Ele se recusa a sair. Estou esperando por ele aqui para que ele não possa escapar", disse Zhou Wen. "Você já lutou com ele antes, certo? Descreva sua aparência e habilidades", disse An Sheng. Zhou Wen contou a aparência e as habilidades de Jaque para An Sheng. Enquanto An Sheng usava uma expressão extremamente estranha, ele finalmente não conseguiu deixar de exclamar quando ouviu Zhou Wen mencionar o palhaço cor de sangue Life Soul. Blood Rex Claw. Poderia ser aquele psicopata do Distrito Oeste. Não pode estar errado. É definitivamente Jaque. Além de Jaque, ninguém mais tem a habilidade de usar Blood Rex Claw, Lunar Shadow Sorcery e Life Blast. Ele parece muito famoso. Zhou Wen perguntou. Claro que ele é famoso. Algumas décadas atrás, o nome Jaque causou um choque em toda a liga. Ele cometeu mais pecados do que Jing Daoxian. Pelo menos Jing Daoxian só matava pessoas dependendo do seu humor. Mas Jaque mata pessoas porque gosta de matar pessoas. Pessoas de uma cidade inteira já foram amaldiçoadas até a morte por ele. Naquela época, muitos dos melhores especialistas épicos da liga morreram para prendê-lo. Ele deveria ser preso. Poderia ser. An Sheng imediatamente percebeu que o FBI havia libertado o psicopata Jaque para capturar Zhou Wen. No entanto, após pensar mais, An Sheng sentiu que algo estava errado. Ele sentiu que não poderia ser Jaque. Se fosse Jaque, como ele poderia ter sido parado por Zhou Wen? O FBI é realmente inescrupuloso. Pensar que eles ousariam libertar um demônio como Jaque apenas para me capturar. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Se não fosse por suas habilidades especiais e com a ajuda de uma besta companheira mítica, ele teria morrido nas mãos de Jaque. Na verdade, Zhou Wen deveria estar feliz por ter encontrado Jaque, que estava preso há décadas. A maioria de suas bestas companheiras morreram em batalha antes de sua prisão. Enquanto lutava contra Zhou Wen, ele confiou principalmente nas habilidades de alma de vida Rex de sangue perfeito e energia primordial. Se suas bestas companheiras anteriores estivessem presentes, ele teria sido ainda mais assustador. Fim do capítulo. Capítulo 406 Maldição de Sangue. Jaque espreitava na grama, alarmado.
Ele estava preso há mais de 20 anos. Os jovens adultos de hoje eram tão poderosos. Antigamente, ele conseguia matar jovens adultos na casa dos 20, como Ansheng, sem desperdiçar muito esforço. No entanto, entre os dois jovens adultos que ele conheceu hoje, Zhou Wen o forçou a se esconder na escuridão enquanto Ansheng, que parecia um pouco mais velho, talvez na casa dos 20 e poucos anos, mas definitivamente não na casa dos 30, conseguiu escapar da explosão de vida que ele havia criado. Isso fez suspeitar que a Liga havia experimentado um crescimento explosivo nas últimas décadas. No entanto, em sua jornada aqui, ele acreditava que os humanos poderiam ter melhorado, mas não deveriam ser tão poderosos. Já que fazia jus ao seu nome. O pensamento de escapar não surgiu apenas por causa da força de Zhou Wen e Ansheng. A intenção de matar em seu coração queimava ainda mais. Se minhas bestas companheiras anteriores ainda estivessem por perto, matá-las seria muito mais simples. Infelizmente, terei que pensar em outra solução agora. A mente de Jaque correu enquanto ele pensava em como matar Zhou Wen e Ansheng. Ele não tinha intenção de escapar. Talvez, nem mesmo Shen Yushi esperaria que um grande demônio como Jaque teria que passar por tanta dificuldade para capturar um estudante universitário. Quando Jaque foi perseguido pelo Bureau e no que parecia uma rede inescapável, ele até matou mais de 20 inspetores épicos. Jaque até se infiltrou na cidade sagrada enquanto era perseguido, uma demonstração de sua ousadia. Ele sequestrou o filho do antigo diretor-geral do Bureau de Inspetores Especiais e o matou na frente dos especialistas que o perseguiam. Shen Yushi fez um acordo com Jaque porque queria consertar as coisas de uma vez por todas. Ele esperava que Jaque pudesse capturar Zhou Wen sem que ninguém percebesse, mas ele mal esperava que Jaque acabasse em uma situação difícil. Ele varreu seu olhar através da floresta, e um brilho maligno passou pelos olhos de Jaque enquanto ele explodia a explosão de vida que ele havia armado. Rumble! As folhas explodiram na floresta como bombas. Em uma região que abrange algumas centenas de metros, houve estrondos explosivos e árvores destruídas em todos os lugares. Um grande grupo de pássaros e animais selvagens fugiu em todas as direções, e a floresta foi lançada em pandemônio. Nada bom. Ele quer escapar. O alcance do ouvinte da verdade era de apenas cerca de 100 metros. As explosões já haviam excedido a distância que o ouvinte da verdade podia monitorar. Havia todos os tipos de criaturas fugindo na floresta. Se Jaque estivesse entre elas, seria impossível encontrá-lo. Zhou Wen não teve escolha a não ser voar no céu e procurar constantemente com os poderes do ouvinte da verdade, na esperança de encontrar algo anormal. Zhou Wen imediatamente se lembrou de que a outra parte queria prender sua sombra anteriormente. Claramente, ele era proficiente em técnicas de sombra e agora estava escapando usando sombras. Seria difícil encontrá-lo se ele escapasse com sucesso. Ainda havia uma chance de encontrar seu verdadeiro corpo na próxima vez, mas mesmo assim, o próprio Zhou Wen não estava confiante. Sem misericórdia em seu coração, Zhou Wen mudou para a alma da vida soberana antiga, deixando-a se fundir com ele. Seu corpo inteiro emitia um brilho enquanto ele corria para a floresta como um deus da luz em busca da sombra. Não o persiga, Ansheng avisou Zhou Wen em voz alta, mas ele viu Zhou Wen atacar sem parar. Tudo o que ele podia fazer era correr também. A alma da vida soberana antiga trouxe a Zhou Wen uma poderosa essência vital, uma que emitia luz e calor enquanto iluminava a floresta escura. Folhas de árvores caíram sobre Zhou Wen. Com uma mão segurando a espada Overlord e a outra segurando a lâmina de bambu, ele cortou uma espada e um feixe de sabre, partindo todas as folhas que se aproximavam dele. No entanto, quando ele pisou na grama no chão, a grama explodiu de repente. Felizmente, Zhou Wen estava usando a armadura Mutate de Stone Shi. Resistindo à explosão, ele saltou e bateu os pés no tronco antes de continuar sua perseguição à sombra. Zhou Wen não ousou pousar no chão enquanto usava as árvores para persegui-la. Seu brilho iluminou a floresta. Sob o brilho, ele podia ver claramente uma sombra se movendo rapidamente no chão sem fazer um único som.
Truth Listener também não conseguia ouvir. Ele cortou Fanguil Sword Flash com a espada Overlord, mas a sombra brilhou rapidamente. Ela desviou do feixe de espada e circulou em uma tentativa de escapar em outra direção. Zhou Wen perseguiu a sombra enquanto ele continuava cortando feixes de espada, mas a sombra desviou dos feixes de espada de Zhou Wen repetidamente. Era como um fantasma, fazendo Zhou Wen quase acreditar que era realmente apenas uma sombra. No entanto, vendo que a sombra estava constantemente se esquivando da luz da espada, e que não desaparecia sob a luz que ele emitia, ele sabia que não era uma sombra real. Para ser capaz de usar uma técnica de fuga de sombra a tal ponto e usar uma grande área de Life Blast, essa pessoa poderia realmente ser Jaque. Ansheng correu para a floresta e ficou em um galho de árvore. Quando viu Zhou Wen perseguindo a sombra, ele ficou alarmado e confuso. Ele tinha ouvido muitas lendas sobre Jaque no passado. Todos os diferentes tipos de habilidades malignas e poderosas de energia primordial à sua disposição o tornavam extremamente imprevisível. Ele era capaz de matar pessoas de uma maneira invisível. Essa pessoa lendária foi realmente suprimida por Zhou Wen, forçando-o a reavaliar a força de Zhou Wen. O jovem mestre Wen pode acabar sendo um segundo supervisor no futuro, pensou Ansheng. Ele tinha visto Zhou Wen desenvolver sua força, mas até ele ficou surpreso com tal taxa de crescimento. Assim que Zhou Wen encurralou a sombra sem ter para onde escapar, Jaque revelou seu corpo. Jaque estava lá, sua alma de vida do palhaço Rex de sangue na frente dele enquanto ele resistia ao flash da espada Fanguil com ambas as mãos. Bum! O palhaço Rex de sangue e Jaque atrás dele foram lançados voando enquanto batiam em uma árvore velha. Sangue imediatamente jorrou da boca de Jaque. Zhou Wen não estava disposto a lhe dar uma chance. No momento em que seus pés pousaram no chão, ele exerceu força com todas as suas forças, pronto para atacar e matar Jaque no local. No entanto, assim que seu pé tocou o chão, ele sentiu seu tornozelo apertar. Uma força terrível o puxou, quase o fazendo cair no chão. Zhou Wen olhou para baixo e percebeu que a mão decepada do Jaque estava agarrando seu tornozelo. Aura sanguínea surgiu do braço da mão decepada enquanto ele agarrava firmemente seu tornozelo. A aura sanguínea também surgiu e rapidamente se espalhou por sua perna como se um talismã com padrão de sangue tivesse sido desenhado na armadura de pedra. Nada bom. Ansheng queria correr, mas quando viu a expressão e o olhar de Zhou Wen, em vez de correr imediatamente, ele parou no meio do caminho. Ansheng tinha visto olhares e expressões semelhantes muitas vezes. Era o olhar e a expressão que um supervisor em particular que ele conhecia bem tinha quando era hora de enrolar a rede que ele havia cuidadosamente arranjado. Jaque suprimiu a excitação em seu coração enquanto se levantava. Ele lambeu o sangue em seus lábios e olhou para Zhou Wen com olhos ardentes. Você deveria se sentir honrado por ser a primeira pessoa que eu, Jaque, matei em 27 anos. Fim do capítulo. Capítulo 407 Matando. Seguindo as palavras de Jaque, o Blood Rex Claw ao lado dele emitiu uma luz cor de sangue. O Blood Rex Claw levitou, suas mãos aparentemente rezando para Buda enquanto parecia cantar algo. Conforme o canto soava, o halo sanguíneo do Blood Rex Claw se intensificou. Na verdade, ele se transformou em encantamentos cor de sangue que giravam em torno de seu corpo. Quanto à palma segurando o tornozelo de Zhou Wen, ela explodiu do feitiço de sangue do Blood Rex Claw. Os estranhos padrões de encantamento cor de sangue rastejaram na armadura de pedra de Zhou Wen como se estivessem tentando envolvê-lo em uma rede formada por encantamentos cor de sangue. Nesse caso, você deveria se sentir mais honrado do que eu, Zhou Wen disse a Jaque sem mostrar nenhum sinal de pânico, apesar de estar preso pelo encantamento de sangue. Jaque se sentiu um pouco desconfortável enquanto olhava para Zhou Wen e perguntava, por quê? É porque você será morto por mim. Você viveu por tantos anos. Esta deveria ser a primeira vez que você foi morto, certo? Zhou Wen disse, é mesmo? Então estou realmente ansioso por isso.
Jaque sentiu que algo estava errado, mas com a flecha já amarrada, ele teve que soltá-la. No entanto, o desconforto o fez ativá-la antes do tempo. Ele não esperou que o palhaço Rex de sangue terminasse o encantamento. Um brilho vermelho brilhou do corpo do palhaço Rex de sangue enquanto ele piscava como sirenes de polícia. O corpo do palhaço Rex de sangue explodiu de repente no segundo seguinte. Com a autodetonação do palhaço Rex de sangue, o encantamento de sangue no corpo de Zhou Wen e a mão decepada explodiram. Foi uma maldição interna. Bang! Uma explosão de luz cor de sangue surgiu do corpo de Zhou Wen enquanto tudo com quase 20 metros de diâmetro foi destruído por ele. Impossível! Jaque olhou para a área vazia atrás da explosão de sangue e viu Zhou Wen ainda fluindo em luz sagrada. Ele ficou ali como um deus de luz, completamente ileso. Jaque não conseguia acreditar no que via. Era a habilidade maligna de autodestruição que o Blood Rex Claw havia adquirido somente depois de avançar para um corpo perfeito. O poder de sua autodetonação era o suficiente para ferir até mesmo uma criatura mítica. No entanto, levaria muito tempo até que a Blood Rex Claw Life Soul se recuperasse de sua autodestruição. Jaque raramente a usava, mesmo antes de ser preso. Estando encurralado hoje, ele usou esse poder, mas nunca esperou que ele deixasse de ferir Zhou Wen. Como ele poderia permanecer composto? No entanto, ele era, em última análise, uma pessoa com uma vontade de ferro. Quando percebeu que algo estava errado, ele se transformou em uma sombra em uma tentativa de escapar sem qualquer hesitação. Você terminou de jogar? É a minha vez agora, certo? Com a espada suprema em mãos, o brilho solar de Zhou Wen desapareceu gradualmente, foi substituído por uma aura misteriosa. Ao contrário do brilho vital de antes, Zhou Wen não vazou nenhuma energia primordial, pois parecia se fundir ao vazio. Almas de vida duplas eram extremamente raras. Isso porque as artes de energia primordial podiam facilmente produzir conflitos. Normalmente, uma pessoa comum só conseguia cultivar uma. Caso contrário, era muito possível que o conflito entre as artes de energia primordial causasse danos ao corpo, especialmente ao avançar. Esses impulsos conflitantes repentinos aconteciam de repente. Era especialmente assim quando as providências de vida entre as artes de energia primordial se chocavam. A morte era quase certa. Desnecessário dizer que qualquer conflito nas almas de vida provavelmente levaria a uma situação pior do que a morte. Ansheng conhecia uma pessoa que cultivava artes de energia primordial duplas e condensava duas almas de vida. Essa pessoa tinha um talento inigualável e, com imensa perseverança, condensou duas almas de vida de duas artes de energia primordial diferentes. Ele originalmente pensou que estava bem, mas depois percebeu que só conseguia controlar seu corpo durante o dia. Uma vez que ele adormecia, sua alma da vida ocupava seu corpo e fazia muitas coisas malucas que ele nem sabia. Eventualmente, ele enlouqueceu e foi enviado para um hospital psiquiátrico. O fato de Zhou Wen ser capaz de ter almas da vida duplas provou que seu talento era realmente tão excelente quanto o antigo diretor havia dito. No entanto, Ansheng estava preocupado que as almas da vida duplas prejudicassem Zhou Wen. Ter almas da vida duplas exacerbou o avanço de Zhou Wen para o estágio mítico. Já não havia um caminho claro de avanço, mas agora, ele havia adicionado um obstáculo para si mesmo. Isso deixou Ansheng muito preocupado, a surpresa foi preocupante e agradável. Zhou Wen trocou sua providência da vida para Godfand e o anel do país perdido apareceu em seu dedo. Zhou Wen permaneceu suspenso no ar enquanto olhava para o Jaque escapando em forma de sombra, sem intenção de persegui-lo. Tudo o que ele fez foi tocar o anel do país perdido em seu dedo. Um brilho estranho brilhou nos olhos do rosto fantasma do anel. Era como se um ser sobrenatural tivesse aberto os olhos. Além disso, a luz gradualmente se espalhou para fora, fazendo com que o anel originalmente simples e antigo tivesse encantamentos gravados nele. Bum, 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 bum. Jaque fugiu em frenesi, mas quando ele avançou pela floresta e atingiu as marcas de espada que Zhou Wen havia feito anteriormente, flashes de espada irromperam das marcas de espada.
Jaqui correu tão rápido e ansiosamente que ele repetidamente acionou inúmeras marcas de espada. Raios de flashes de espada apunhalaram seu corpo e explodiram, instantaneamente explodindo Jaqui para fora de sua forma de sombra. Coberto de sangue, Jaqui sofreu ferimentos em todos os lugares graças aos flashes de espada. Ele caiu no chão, tossindo sangue sem parar. Jaqui olhou para Zhou Wen e engoliu um bocado de sangue. Ele perguntou com uma voz rouca: "Você sabe como fazer feitiços Hex também?" "Não, mas tenho que agradecer por me dar alguma inspiração. Se não fosse por você, eu não teria pensado em usar minha alma da vida dessa maneira." Zhou Wen não estava mentindo. O método de combate de Jaqui inspirou Zhou Wen. Permitiu que ele combinasse o conhecimento espacial e dimensional que havia adquirido recentemente e finalmente descobriu uma maneira de usar o país perdido. Não era tão simples e grosseiro quanto usá-lo para teletransporte. A capacidade do país perdido de mudar trajetórias espaciais não se limitava apenas ao teletransporte. Jaqui olhou para Zhou Wen com uma expressão complicada. Embora fosse um gênio, ele tinha acabado de avançar para o estágio lendário na idade de Zhou Wen. Ele era muito inferior ao atual Zhou Wen. Zhou Wen não hesitou nem um pouco enquanto cortava a roda astral demoníaca. Ele planejou matar Jaqui, gravemente ferido, sem querer lhe dar nenhuma chance. Jaqui não conseguia mais se esquivar, mas não havia nenhum traço de medo em seu rosto. Em vez disso, seus olhos estavam escaldantes. "Isso é incrível! Este mundo é incrível! Deve haver muitos sujeitos fortes como você entre os humanos, certo?" "É realmente emocionante", Jaqui murmurou para si mesmo com fervor. Zhou Wen o ignorou enquanto ele cortava o corpo de Jaqui com a espada do Overlord. Sangue fresco jorrou quando Jaqui foi dividido em dois no local. No entanto, quando o corpo de Jaqui pousou, Zhou Wen ficou chocado ao vê-lo se transformar em uma boneca do tamanho de uma palma que havia sido cortada em duas. A boneca até falou, apesar de ter sido cortada ao meio. "Zhou Wen, você realmente me excita. Para mim, você é um ingrediente alimentício de primeira linha. Eu definitivamente vou te matar e fazer da sua carne uma iguaria de primeira linha. Antes disso, por favor, proteja seu corpo e impeça qualquer um de contaminar esse ingrediente inestimável." Fim do capítulo. Capítulo 408 Sugestão de Ansheng. Em uma caverna, um Jaqui de rosto pálido cuspiu um bocado de sangue. Seu rosto ficou anormalmente vermelho. Ele havia usado um Rex de avatar de marionete para lutar contra Zhou Wen. Embora o morto fosse apenas um avatar de marionete e não seu corpo principal, a morte de seu avatar lhe causou alguns ferimentos graves. Além disso, a Blood Rex Claw Life Soul realmente se autodestruiu. Foi um golpe muito sério para ele. Embora eu mal possa esperar para comer iguarias, ainda preciso obter algumas bestas companheiras primeiro. Caso contrário, eu realmente não seria páreo para ele. Jaqui limpou o sangue de sua boca enquanto se perguntava como poderia obter uma besta companheira. Ele naturalmente não gostava de bestas companheiras típicas. Com sua situação atual, ele precisava de bastante tempo para obter bestas companheiras de alto nível. Já que aquelas pessoas da liga querem que eu faça suas ordens, elas devem pagar por isso. Um olhar de zombaria brilhou nos olhos de Jaqui. Se ele tivesse considerado levar Zhou Wen para o Bureau para trocar por liberdade verdadeira, ele não tinha mais esse pensamento depois da batalha de hoje. Jaqui saiu da caverna e foi para a cidade de Luoyang. Ele não tinha nenhum dispositivo de comunicação como telefones com ele, então ele precisava encontrar um lugar para contatar Shen Yushi. Ele não planejava contar a Shen Yushi o que aconteceu hoje. O fracasso só os faria pensar que ele era incompetente. Jaqui planejava contar a Shen Yushi que a família estava protegendo Zhou Wen. Ele precisava de algumas bestas companheiras para trazê-lo de volta. Outros poderiam precisar apenas de um ovo companheiro, mas Jaqui era diferente. Estaria tudo bem mesmo se fosse uma besta companheira com um dono. Ele acreditava que Shen Yushi não rejeitaria seu pedido.
Depois de entrar na cidade de Luoyang, Jaque foi a uma loja para comprar um telefone e contatou Shen Yushi. Como ele esperava, embora Shen Yushi estivesse um pouco relutante, ele ainda concordou com seu pedido. Ele disse a ele para esperar 2 dias para que as bestas companheiras chegassem. Após a ligação, ele quis jogar o telefone na lata de lixo, mas percebeu que havia vários tipos diferentes de lixeiras. Ele não sabia o que os diferentes rótulos significavam, então casualmente o jogou em uma delas. Senhor, você está enganado. Você acabou de jogar um telefone, certo? Isso é reciclável. Você deveria colocá-lo na lixeira para resíduos recicláveis, uma jovem disse a Jaque quando ela se aproximou. Jaque olhou para a garota friamente. Quando a garota e Jaque se entreolharam, ela ficou atordoada. Então, como se tivesse perdido sua alma, ela caminhou em direção a ele. Jaque se virou e entrou em uma área remota com a garota seguindo a reboque. Ela não tinha ideia do que estava fazendo. Em um beco vazio, Jaque olhou para a garota e estendeu a mão em direção ao pescoço dela. No entanto, antes que seus dedos pudessem tocá-la, ele parou. Havia uma expressão estranha em seu rosto. Pouco depois de Jaque sair, a garota acordou e olhou ao redor sem entender. Ela não sabia por que estava ali, nem sabia que tinha acabado de escapar de uma calamidade. Reticências. Zhou Wen examinou a floresta inteira e não descobriu nenhuma aura nem sentiu nada. Ele tinha certeza de que o corpo real de Jaque não estava ali. Eu falhei em matá-lo apesar de passar por todo esse problema. Zhou Wen suspirou. Ele realmente queria matar Jaque. Ele era muito assustador. Ansheng se aproximou e disse com um sorriso, você é apenas um estudante, mas conseguiu forçar Jaque a tal estado. Receio que ninguém acredite em você se contar aos outros. Você deveria estar orgulhoso de si mesmo. O que há para suspirar? Não brinque. Se eu não puder matá-lo desta vez, não sei que meios aterrorizantes ele usará para lidar com as pessoas ao meu redor da próxima vez, disse Zhou Wen. Ansheng assentiu e disse, um demônio como Jaque definitivamente não deixará esse assunto de lado. De fato, não é apropriado que você fique na escola. Você está bem sozinho. Com suas capacidades, não será fácil para Jaque tocar em você, mas é difícil dizer para as pessoas ao seu redor. Zhou Wen sentiu uma dor de cabeça por isso. Ele não estava com medo por si mesmo, mas se da próxima vez a pessoa parada na sua frente fosse Li Xuan ou Wang Lu, Zhou Wen não conseguia imaginar como se sentiria se de repente explodissem e espirrassem sangue por todo o seu corpo. Jovem mestre Wen, se você não quer ir para a família An, eu tenho uma sugestão. Você pode evitar que as pessoas ao seu redor sejam feridas por Jaque, e também ficar seguro, disse Ansheng com os olhos semicerrados. Qual é a sugestão? Zhou Wen perguntou. Recentemente, a montanha xadrez não tem sido pacífica. Há sinais frequentes de criaturas em fuga. O vice-governador Qin está construindo uma unidade especial para proteger a montanha xadrez. Essas pessoas não fazem parte do exército. A maioria delas são caçadores mercenários ou cultivadores que cometeram um crime. Se você estiver interessado, pode se juntar a esta unidade. Primeiro, você pode contribuir para proteger a montanha xadrez. Segundo, você também pode evitar ferimentos nas pessoas ao seu redor. Terceiro, há muitos especialistas no acampamento, então não será fácil para Jaque tocar em você, disse Ansheng. Você não tem medo de que eu seja morto por uma criatura em fuga na montanha xadrez? Zhou Wen olhou para Ansheng sombriamente. Eu realmente não ousei recomendá-lo no passado. Mas depois de assistir sua batalha com Jaque, não acho que faça diferença, disse Ansheng. Como pode não fazer diferença? Zhou Wen sentiu que o que Ansheng disse não fazia sentido. Naturalmente não havia perigo se ele não fosse. Ansheng sorriu e disse, com sua força atual, se você fosse morto, o acampamento da montanha xadrez definitivamente estaria perdido. Então, mesmo que você não vá para a montanha xadrez, as criaturas que escaparam lá dentro ainda correrão para a cidade de Luoyang. Quando chegar a hora, você ainda não terá que lutar contra eles.
Então, que diferença isso faz? Por que eu tenho que lutar contra eles? Não posso correr? Zhou Wen curvou os lábios. Você também pode correr na montanha xadrez. Não se preocupe, você não é um soldado comum. Apenas corra. Você não será considerado um desertor, disse Ansheng com um sorriso. Zhou Wen estava hesitante. A vida no campus era confortável. Se possível, ele realmente não queria ir para um lugar perigoso como a montanha xadrez. Ansheng notou a hesitação de Zhou Wen e continuou, diga-me. Se a cidade de Luoyang realmente cair no futuro, será definitivamente obra de criaturas dimensionais na montanha xadrez. Se eu fosse você, iria até a montanha xadrez para dar uma olhada. Pelo menos eu entenderia as criaturas de lá antes do tempo e saberia como lidar com elas. É muito melhor do que outros que não estão preparados. A montanha xadrez é tão assustadora? Zhou Wen perguntou perplexo quando viu o quão sério Ansheng estava. De acordo com nossa pesquisa, as ruínas da antiga cidade de Zaoji podem estar na montanha xadrez. Você não acha isso assustador? Ansheng disse severamente. Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Na história do Distrito Leste, houve duas batalhas mais famosas entre divindades, monstros, imortais, santos e humanos. Uma foi a batalha entre o Imperador Amarelo e Xiou. A outra foi a famosa Batalha de Muai. O famoso romance Investidura dos Deuses retratou essa mesma batalha. Fim do capítulo. Capítulo 409 Rio de Sangue. Zhou Wen pensou por um momento e sentiu que ir para a montanha xadrez não parecia uma má ideia. Ele também poderia procurar o pequeno símbolo da palma e tentar baixar a montanha xadrez. Assim como Ansheng havia dito, quanto mais ele soubesse sobre criaturas dimensionais, maiores seriam as chances de ele sobreviver após uma fuga em grande escala. Embora as criaturas dimensionais na montanha xadrez ainda não tivessem saído em massa, esta era a melhor chance de ir para a montanha xadrez. A situação só pioraria no futuro, então não seria fácil voltar. Apenas trate isso como uma viagem de férias e um passeio pela área. Não será tarde demais para retornar ao campus depois que o assunto de Jaque for resolvido, disse Ansheng. Tudo bem, quando partimos? Zhou Wen perguntou. Para evitar atrasos, vamos fazer isso agora. Ansheng olhou para Zhou Wen e disse, não me diga que você ainda deseja retornar à escola e informar seus colegas de escola. Isso não seria equivalente a dizer a Jaque quem é importante para você para que ele possa ameaçá-lo com eles. Zhou Wen pensou por um momento e concordou com ele. Ele desistiu de seus planos de retornar à escola e seguiu Ansheng até a montanha xadrez. A montanha xadrez não ficava longe da cidade de Luoyang, então não demorou muito para que Zhou Wen chegasse ao acampamento com Ansheng. Como a situação na montanha xadrez estava piorando, Qin Wufu foi transferido para cá e estava temporariamente encarregado de proteger a montanha xadrez. Depois que Ansheng apresentou Zhou Wen a Qin Wufu avaliou Zhou Wen estranhamente e disse, Ajudante An, você tem certeza de que quer que Zhou Wen se junte à nova unidade? Sim, Ansheng respondeu afirmativamente. Não é impossível, mas você deve saber a situação da unidade. Os membros são bem turbulentos. Qin Wufu conhecia Zhou Wen e sabia de seu relacionamento com a família An. Era por isso que ele estava sendo diplomático. Caso contrário, ele teria rejeitado Zhou Wen se juntando à unidade. Afinal, Zhou Wen era apenas um estudante. A unidade que ele havia estabelecido recentemente era usada para proteger a montanha xadrez, então todos os membros estavam no estágio épico. Ansheng percebeu as preocupações de Qin Wufu, então ele disse, você também sabe a situação de Zhou Wen. O departamento tem procurado problemas com ele sobre o assunto de Wang Mingyuan, então a madame o trouxe aqui principalmente porque ela quer que você cuide dele. Na verdade, é só por alguns dias. A madame tem outros planos, então ele será enviado de volta muito em breve. Qin Wufu sentiu uma dor de cabeça chegando. Defender a montanha xadrez foi o suficiente para lhe dar dor de cabeça. Agora, ele tinha que cuidar de um sujeito nepotista como Zhou Wen.
No entanto, Qin Wufu teve que levar em consideração Ouyang Lan e relutantemente concordou em aceitar Zhou Wen. No entanto, ele rejeitou a entrada de Zhou Wen na unidade e disse para ele ficar parado por alguns dias. Não havia necessidade de ele fazer nada. Portanto, Zhou Wen ficou no acampamento da Montanha Xadrez. Como ele não tinha um escopo de trabalho e não era um soldado, ele não precisava estar de serviço. Ninguém se importava com ele, então isso convinha às intenções de Zhou Wen. No dia em que Zhou Wen foi ao acampamento da Montanha Xadrez, ele saiu para dar uma olhada. Havia neblina na direção da Montanha Xadrez, então ele não conseguia ver nada claramente. Era como se uma fera presa na neblina tivesse aberto a boca. O rio que fluía da Montanha Xadrez era vermelho como sangue. Ansheng disse a ele que isso havia começado alguns meses atrás. De qual unidade militar você é? Por que você está vagando por aqui? Enquanto Zhou Wen caminhava lentamente ao longo da margem do rio em busca do pequeno símbolo da palmeira, um oficial liderando uma patrulha o parou. Zhou Wen mostrou seu cartão de identificação que Qin Wufu havia lhe dado. O oficial o pegou e imediatamente sentiu respeito por ele. Após uma saudação militar, ele entregou os documentos de identificação a Zhou Wen. Então é o Dr. Pequeno Zhou. O que você está fazendo aqui? O cargo que Qin Wufu lhe deu foi de médico interno. Embora ele fosse apenas um médico interno, os médicos eram altamente respeitados no exército. Ninguém poderia garantir que eles não seriam feridos no campo de batalha. Eles definitivamente precisariam de médicos para ajudá-los. A maioria das pessoas que poderiam se tornar médicos militares tinha a habilidade de curar. Essa habilidade era extremamente rara e preciosa no campo de batalha. Até mesmo um médico interno era uma espécie rara. Este oficial não sabia que Zhou Wen nem era um médico interno. Sua identidade era algo que Qin Wufu havia lhe dado temporariamente para tornar mais fácil para ele permanecer no acampamento militar. Eu só vim ao rio para dar uma olhada, disse Zhou Wen casualmente. Quando o oficial ouviu Zhou Wen, ele imaginou que Zhou Wen estava investigando e coletando amostras, então ele suspirou e disse, Dr. Pequeno Zhou, você tem que investigar cuidadosamente. Há de fato um problema com a água do rio. Recentemente, muitos de nossos soldados sofreram erupções cutâneas vermelhas. Quanto mais frequentemente eles patrulham o rio, piores as erupções cutâneas se tornam. Embora elas não causem nenhum dano maior e alguém possa se recuperar após 2 dias ficando longe do rio, a coceira é realmente tremenda. Não é como se pudéssemos evitar a patrulha. Embora Zhou Wen não fosse um verdadeiro médico, ele tinha alguns conhecimentos básicos. Ele perguntou casualmente, você já tentou usar uma máscara facial com filtro? Nós tentamos. É completamente inútil. Até mesmo trajes de proteção foram usados. Ainda é inútil. Enquanto chegarmos perto deste rio, as erupções cutâneas ainda aparecerão, disse o oficial. Zhou Wen realmente não sabia muito. Assim como ele estava pensando em como mandá-los embora e continuar sua busca pelo pequeno símbolo da palma, ele viu um soldado correndo da passagem da montanha, ofegante. Por que você está aqui? Você não deveria estar guardando o posto de sentinela. O oficial perguntou imediatamente quando viu o soldado. Liu Gui. Ele desmaiou de repente. Não consigo acordá-lo, não importa o que eu faça. Ele tem erupções cutâneas por todo o corpo, o soldado disse enquanto ofegava pesadamente. O que? Rápido, encontre um médico. Ah, o doutor. Pequeno Zhou está aqui. Siga-nos rapidamente. Precisamos dar uma olhada. O oficial lembrou que Zhou Wen era um médico interno, então ele o puxou em direção à passagem da montanha. O rosto de Zhou Wen ficou lívido. Ele era um impostor. Como ele poderia saber alguma habilidade médica? Seria uma maravilha se ele pudesse descobrir alguma coisa. No entanto, ele não negou sua identidade como médico, então não era apropriado que ele dissesse nada agora. Ele sentiu que não diria nada quando chegasse ao soldado. Ele imediatamente os orientaria a enviar o soldado para a equipe médica e acabar logo com isso.
O posto de sentinela era o posto avançado mais próximo da montanha xadrez. Normalmente, haveria 2 soldados de guarda monitorando a situação nas proximidades. Quando Zhou Wen chegou ao posto de sentinela, ele percebeu que isso era de fato perto da passagem da montanha xadrez. Ele podia ver vagamente o penhasco da passagem da montanha. Havia um soldado deitado no posto de sentinela. Zhou Wen ficou chocado quando viu seu rosto. Seu rosto estava coberto de erupções cutâneas e partes estavam cobertas de sangue. O que está acontecendo? Por que suas erupções cutâneas são tão sérias? O oficial olhou para outro soldado e perguntou. O soldado não ousou esconder nada enquanto revelava a verdade. Originalmente, a regra era revezar a cada 3 dias, gastando no máximo 3 dias por rotação. No entanto, Liu Ge tinha alguns assuntos para resolver e teve que trocar de turno com seus outros camaradas. Incluindo hoje, ele está aqui há 7 dias. Fim do capítulo. Capítulo 410 Doutor Impostor. A unidade deixou claro que só podemos ficar de guarda por no máximo 3 dias. Além disso, devemos ficar longe do rio por 3 dias subsequentes. Na verdade, ele ficou aqui por 7 dias. Ele tem um desejo de morte. O oficial olhou para Zhou Wen enquanto falava. O soldado disse com um sorriso amargo. Liu Ge disse que tinha um corpo tenaz e não estava com medo. Ele estava muito bem no começo. Ele não teve nenhuma erupção cutânea depois de tripulá-lo por 5 dias como nós. No 6º dia, ele só teve um pequeno surto de erupções cutâneas, mas quem sabia que suas erupções cutâneas iriam aparecer de repente hoje? Seu corpo inteiro está coberto de erupções cutâneas e elas estão infeccionando. Antes de eu sair, não era tão sério. Doutor Pequeno Zhou, o que fazemos? O oficial perguntou a Zhou Wen. O que mais podemos fazer? Mande-o de volta para a equipe médica rapidamente. Zhou Wen estava prestes a dizer isso quando viu o corpo do soldado convulsionar. Onde quer que sua pele estivesse exposta, as erupções vermelhas rapidamente se deterioravam e suas mãos infeccionavam. Não se sabia se a dor o havia despertado. Ele começou a estender a mão e arranhar seu rosto. Com um golpe, sua pele foi rasgada, deixando algumas marcas em seu rosto. Suas maçãs do rosto podiam ser vistas, fazendo-o parecer extremamente assustador. No entanto, o soldado não se importou e continuou a arranhar-se com todas as suas forças. Seu rosto estava mutilado em alguns arranhões, mas ele se recusou a parar e continuou a arranhá-lo com todas as suas forças. Segure-o, o oficial ordenou imediatamente. Os soldados correram para a frente e pressionaram sua mão para impedi-lo de agarrar seu rosto. Não se sabia se Liu Ge estava consciente ou não. Ele não disse uma palavra enquanto lutava com todas as suas forças para arranhar seu rosto. Liu Ge, você tem um desejo de morte, o oficial o repreendeu em voz alta, mas Liu Ge agiu como se não tivesse ouvido nada. Ele lutou com todas as suas forças, seus pés chutando forte enquanto ele esfregava seu corpo no chão. Depois que ele tirou as botas e meias, as pessoas perceberam que seus pés estavam cobertos de erupções cutâneas. De repente, Liu Ge parou de lutar e sangue saiu de sua boca. Ele parecia prestes a morrer. Doutor Pequeno Zhou, o que devemos fazer? Apresse-se e salve o velho Liu. Um soldado que estava em bons termos com Liu Ge quase chorou. Zhou Wen pensou consigo mesmo, não sou um médico de verdade. Como eu saberia? Ele queria que o enviassem para a equipe médica, mas já era tarde demais, pelo que parecia. Zhou Wen pensou por um momento e sentiu que essa erupção cutânea vermelha também poderia ser um veneno. Talvez o Fight Poison with Poison do Dr. Darkness fosse útil. A essa altura, Zhou Wen só podia tentar uma Ave Maria. Ele preferia que o soldado morresse em suas mãos do que vê-lo morrer. Sem qualquer hesitação, ele convocou o Doutor Escuridão para aparecer em forma de companheiro e usou lutar veneno com veneno quando uma seringa apareceu em sua mão. Afinal, ele não era um médico de verdade. Administrar injeções não era seu forte. Felizmente, se fosse apenas administrar um tranquilizante, ele ainda poderia fazê-lo.
Os poucos soldados seguraram Liu Ge firmemente enquanto Zhou Wen enfiava a seringa e empurrava levemente o êmbolo, injetando pedaços de veneno no corpo de Ling antes de parar para observar sua reação. O veneno do Doutor Escuridão era extremamente potente. Ele reagiu rapidamente após ser injetado com ele. O sangue que fluía da boca de Liu Ge havia diminuído claramente, mas Zhou Wen não sabia se era porque ele estava prestes a morrer ou se lutar veneno com veneno estava mostrando seu efeito. Depois de esperar um pouco mais, as erupções cutâneas de Liu Ge pararam de infeccionar. As convulsões de Liu Ge também diminuíram em intensidade. Vendo que o veneno era eficaz, Zhou Wen injetou um pouco mais. O corpo de Liu Ge convulsionou ainda mais, mas as erupções cutâneas em seu corpo estavam se dissipando. Zhou Wen sabia que era realmente eficaz. Era normal que o corpo de Liu Ge convulsionasse. Não se sabia que tipo de veneno o Doutor Escuridão usou, mas a dor de tê-lo injetado no corpo era algo que Zhou Wen já havia experimentado antes. Não era algo que uma pessoa comum pudesse tolerar. No entanto, isso também significava que a condição de Liu Ge estava melhorando. Anteriormente, ele não conseguia sentir nenhuma dor. Zhou Wen não ousou injetar muito veneno. Vendo a melhora, ele guardou a seringa e usou a luz de penetração do Doutor Escuridão para olhar dentro do corpo de Liu Ge. Ele não descobriu nenhum problema, nem descobriu qual era a fonte das erupções cutâneas. Ah, dói! Os olhos de Liu Ge se arregalaram enquanto ele gritava de dor. Seu corpo lutou ainda mais. Doutor Pequeno Zhou, o que está acontecendo? O oficial e vários soldados olharam para Zhou Wen, sem saber o que estava acontecendo. Sua condição melhorou. Ele provavelmente está salvo, mas é impossível realizar qualquer tratamento subsequente aqui. Envie-o rapidamente para a equipe médica, disse Zhou Wen. O oficial convocou apressadamente uma besta companheira em forma de boi que carregou Liu Ge de volta ao acampamento. Doutor Pequeno Zhou, você está voltando conosco? O oficial perguntou a Zhou Wen. Eu ainda tenho algo para fazer. Eu ainda tenho que dar uma olhada no rio. Vá em frente. Zhou Wen não tinha nenhuma habilidade médica. Era inútil mesmo se ele seguisse. No entanto, como Fight Poison with Poison tinha sido eficaz em salvar a vida de Liu Ge, a extensão de sua recuperação dependia dos verdadeiros médicos. O oficial estava com pressa para trazer Liu Ge de volta, então ele não falou mais e correu de volta para o acampamento. Zhou Wen continuou caminhando na direção da montanha xadrez, esperando encontrar o símbolo da palmeira. Ele não ousou chegar muito perto da passagem da montanha xadrez. O lugar era extremamente instável, e criaturas dimensionais poderiam sair correndo a qualquer momento. Portanto, ele só procurou nas proximidades. No entanto, não havia monumentos de pedra ou quaisquer edifícios humanos perto do rio. Não havia nenhum pequeno símbolo de palmeira. Conforme ele se aproximava da montanha xadrez, as rochas na passagem da montanha podiam ser vistas claramente. A rocha na montanha xadrez era muito única. A maior parte era preta, mas havia algumas rochas que eram brancas. O contraste era óbvio, como se algumas linhas brancas tivessem sido desenhadas em um pano preto. O rio cor de sangue fluía da boca da montanha. Se a cor fosse mais escura, realmente se pareceria com sangue. Não há nenhum pequeno símbolo de palmeira. Zhou Wen ficou um pouco desapontado enquanto olhava na direção da montanha xadrez, com medo de seguir em frente. Uma placa de advertência já havia sido erguida na frente dele, indicando que seria perigoso seguir adiante. Zhou Wen segurou o telefone misterioso e examinou os arredores com a função de câmera. Também não havia uma notificação vibratória em seu telefone. Ele não sabia se realmente não havia um pequeno símbolo de palma ou se seu telefone misterioso não conseguia detectar nada devido à lacuna de proximidade. Vou continuar caminhando. Se a parede da passagem da montanha não tiver, eu retornarei. Zhou Wen hesitou por um momento antes de decidir dar uma caminhada para frente para ver se havia algo nas paredes da passagem da montanha. Com sua força atual, contanto que ele não encontrasse uma criatura mítica, não deveria haver muito perigo.
No entanto, Zhou Wen ainda era muito cuidadoso e não ousava baixar a guarda. A força não era absoluta e ele não era onipotente. Se ele encontrasse uma criatura dimensional que não pudesse subjugar, mesmo que fosse do mesmo nível ou superior, ainda poderia tirar sua vida. Fim do capítulo.